Vamos apresentar o nosso convidado, Marcos. Eduardo Hofmeister, ele é técnico de segurança do trabalho, responsável por esta organização na Unimed. A Unimed presta serviço também, com outras empresas de Montenegro, mas a Unimed também. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele num processo e conhecer sua competência. Me preocupou, diretor, me preocupa a situação das pequenas e médias empresas. As grandes empresas naquela que tu trabalha, por exemplo, tem uma equipe toda que trabalha, que se dedica, e as pessoas conhecem. A primeira coisa é a preocupação com o trabalho do empregado, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer. Nas empresas pequenas e médias, onde boa parte delas apenas os patrões com mais, os empregadores com mais um ou dois empregados trabalham, não se preocupe. Às vezes esquecendo que ele, empregador, é a pessoa mais importante da empresa, que ele precisa estar seguro, né? E quando nós estamos vendo agora indenizações milionárias em cima disto, que às vezes levam empresas a fechar, né? A preocupação traz essa. Também algumas coisas que as pessoas não se dão conta. E disse um dos palestrantes daquele seminário lá que a Unimed promoveu, a boate que isso talvez não tivesse acontecido. Tudo aquilo, se tivesse um engenheiro de segurança visto todo aquilo que aconteceu, se tivesse feito um PPRA, se tivesse sido cumprido, hoje nós não teríamos 242 crianças, praticamente, eles foram crianças, abandonado sua família da pior forma possível. O Eduardo conhece essa matéria e hoje vem nos trazer essa sua experiência. O que pode ser feito? Qual o problema das pequenas e médias empresas? Por que isso é importante? A legislação que avançou e às vezes a gente está ali, não pode dizer que desconhece mais a legislação brasileira, às vezes, peca por estar adiantada no tempo, né? Algumas das nossas leis são uma das melhores do mundo. Avançadas, são das mais avançadas do mundo. Na prática. Mas a prática é que são elas. Desde a lei de execuções penais, que é uma coisa de outro mundo, né? Até as leis do trabalho, as leis trabalhistas, não é? Que estão avante, né, nessas questões, mas o dia a dia nas empresas às vezes é difícil. Boa noite, Eduardo Hofmeister. Eu te perguntaria um pouquinho do histórico. Quando é que se começou a se preocupar com saúde do trabalhador? Primeiro veio a preocupação com segurança, né? Mas com saúde. Quando é que o empregador, ou seja lá quem for, percebeu que o trabalhador também entrega a sua saúde no ambiente de trabalho? Bom, boa noite aos internautas. Obrigado, Dr. Marcos, pelo convite. Fico honrado de poder estar aqui. Na verdade, a minha função lá no Departamento de Saúde Ocupacional da Unimed é ser o coordenador técnico, né? Então, essa é a minha função lá, Dr. Marcos. Aproveitando o que vocês falaram sobre o Getúlio Vargas, vem desde da CLT, desde 1º de maio de 1943, Sim. O capítulo 5º da CLT justamente aborda o assunto segurança e medicina no trabalho. Porém, muito incipiente na época, né? Ainda bastante falhas, e nossa indústria, basicamente, da época era portuária, né? CAIS, enfim, ou se não as agroindústrias de pequeno porte. E na época atendeu relativamente. Com o aporte financeiro, na década de 70, chegado de dinheiro, capital estrangeiro no país, a gente teve uma grande dificuldade nessa área de segurança e medicina do trabalho, porque a gente não atendia. E na década de 70, o Brasil chegou a ser o país campeão mundial de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. Ninguém no mundo mutilava ou matava tanto os seus trabalhadores quanto o Brasil. Como é que está essa situação hoje? E aí, se vendo nessa situação, né, e através da OIT pressionando o governo brasileiro, se criou uma comissão de médicos e engenheiros, naquela oportunidade, que foram verificar as legislações que eram aplicadas no mundo. E então foram à Espanha, que já tinha uma legislação, foram a Portugal,
Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. 6.514, um aprimoramento dessa legislação, sendo que, de forma mais objetiva, através da portaria 3214 de 78, vieram aprovar as normas regulamentadoras, que inicialmente foram em número de 28 normas, e hoje estamos na 36ª, já partindo para a 37ª. Então é um histórico longo que vem de 1943, né, essa preocupação, mas a gente nota que, basicamente, na década de 2000, né, também, em 95, com a entrada do PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que começou a se trabalhar nessa área. Então, apesar de ser uma legislação antiga, né, porque ela vem lá de 43, realmente, nosso país começou a se preocupar na década de 90 e principalmente da década de 2000 para cá. Mas ainda um pouco incipiente, né? Como o Dr. Marcos falou, as grandes empresas cumprem com a legislação, cumprem com a sua parte, porém, as pequenas e médias empresas, pelo custo de manter né, um SESMIT, né, um Serviço Especializado de Segurança, Medicina e Engenharia do Trabalho, nas empresas acabam tendo dificuldade. Como eu coloquei naquele dia da palestra, teve um contador, né, Dr. Marcos, eu não lembro o nome, que colocou essa questão das médias e pequenas empresas. E até eu comentei que em 2003 eu trabalhei num projeto piloto em Parobé, que era um projeto piloto para o Brasil inteiro, que era do Ministério do Trabalho, chamado CESTIC, onde eles queriam que as médias e pequenas empresas, através do sindicato patronal, montassem por regiões um serviço para atender as médias e pequenas empresas. Então a gente trabalhou durante um período de 6 meses e por questões financeiras naquela oportunidade, um pouco assim, eu tinha uma empresa maior, eu pensava que tinha que ter mais atenção, que o outro que tinha uma empresa um pouco menor, acabou que o Ministério do Trabalho desistiu desse projeto e hoje entrou na vala comum e todo mundo é atendido pela mesma legislação, tendo 1.000 empregados, ou tendo 2, a legislação é a mesma. Quais são as obrigações do empregador? Seja o tamanho que for a empresa, 1, 2 mil, nós falamos agora em PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e o PPRA, né, que é o documento de gerenciamento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que é um e outro? O que é exatamente o PCMSO e o que é o Programa de Gerenciamento dos Riscos Ambientais? Então, como eu disse, em 94, né, foi criada essas regulamentações que criaram esses 2 documentos, e a partir de 95 começou a se aplicar, né, e realmente esses documentos. O PPRA trata-se de um documento de avaliação ambiental, onde a gente avalia os riscos físicos, químicos e biológicos de acidentes e ergonômicos de uma empresa, por função, ou por atividade, ou por grupo de disposição homogênea de trabalho, né, podendo levantar as atividades que cada trabalhador exerce e os riscos ao qual ele está exposto. Que tipo de riscos, por exemplo, físicos, químicos? Isso. Risco físico, o que seria um risco físico? Ruído, calor, frio, temperaturas extremas, na verdade, que o frio e o calor também entram, né, radiações ionizantes, não ionizantes, pressões hiperbáricas, umidade, seriam exemplos de riscos físicos. Nos riscos químicos, a gente vai listar toda a gama de produtos químicos que existe, né? Alguns de forma qualitativa e outros de forma meramente quantitativa, que causam algum malefício à saúde. E também tem a parte dos riscos biológicos, nós vamos ver os micro-organismos, as bactérias, os fungos, em geral. E os riscos ergonômicos, né, as posturas de trabalho, o esforço físico intenso, enfim, essa parte de ergonomia. E também os riscos de acidentes, né, que são E como é que se gerencia isso? Tu trabalhas na Unimed, onde os riscos biológicos devem ser os maiores. Na verdade, assim, eu trabalho na Unimed fazendo assessoria às empresas, eu não trabalho diretamente dentro do hospital. Dentro do hospital tem um outro grupo que cuida do grupo de trabalhadores da Unimed.
Então, a gente tem um departamento de saúde ocupacional que tem 2 unidades, uma aqui no centro, na operadora, no edifício ali, no Ramiro 1315, né? E também no DSO Polo a gente tem uma unidade centralizada, a gente realiza todos os exames. Então, o que consiste isso? A gente tem o programa de riscos ambientais, levanta esses riscos, né? Feito por um médico, ou engenheiro ou técnico de segurança do trabalho. Isso vai para a mão de um médico, onde o médico vai reconhecer esses riscos, vai ver esses riscos e os tipos de exames complementares que devem ser feitos para que a gente acompanhe ou monitore a saúde dos trabalhadores. O trabalhador participa dessa feitura do plano, do reconhecimento de riscos? Um PPRA bem feito, como a gente costuma dizer, a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar o trabalhador. A gente precisa, além de ter alguém da empresa, um representante da empresa, que nos informe sobre o que está acontecendo na empresa, né, o que tipo de atividade executa, a descrição da função e tal, mas a gente também precisa escutar as dificuldades do trabalhador, para que a gente entenda o que ele está fazendo e possa, como o nome já diz, um programa de riscos, programar a melhoria dessa condição de trabalho. Os riscos no local de trabalho, eles existem. Em todos. Sejam quais forem, químicos, físicos, químicos e físicos, biológicos, todos juntos, eles existem. Ou associação de agentes, a gente chama. Isso. E não deixarão de existir jamais. Né? Estamos expostos a estes riscos, né, no nosso local de trabalho. Às vezes no escritório. Né? O Marcos Gribler trabalha em um escritório. Ali dentro há riscos que devem ser considerados. Ergonômicos, principalmente, talvez. Ergonômicos, né? Com certeza. Os riscos existem. Como é que se tratam esses riscos? Bom, a gente tem 2 formas de avaliar os riscos, né? Existem riscos que a gente tem que avaliar de forma quantitativa, né? Por exemplo, ruído, eu tenho que medir para saber a intensidade de decibéis ao qual o trabalhador está exposto. Existe um limite de tolerância estabelecido pela NR15, que é onde dá a grande briga que o Dr. Marcos sabe bem, agentes insalubres, quando é insalubre, quando não é médio, é máximo, é mínimo, qual é o grau de insalubridade, enfim. Né? Então, tem essas intensidades, né, que a gente deve medir de forma quantitativa. Então, o ruído é o mais comum dos riscos, vamos dizer, de uma empresa que produz, né, produtivo, que tem máquinas, enfim. E existem riscos de forma qualitativa, né, que a gente apenas qualifica ele. Por exemplo, no escritório, como eu havia falado, né, comentado, existe o risco ergonômico. Não há como medir o risco ergonômico. Não existe uma unidade de medida de risco ergonômico. A gente tem que fazer uma avaliação e ver que a postura de trabalho não está adequada, por qual motivo, é uma cadeira que não está adequada, é uma estação de trabalho não adequada, está faltando um apoio para o teclado, um apoio para mouse, a cadeira não está adequada, bom, enfim. Aí a gente vai qualificar esse risco, né? Então, as 2 formas que a gente tem de trabalhar em cima disso são avaliações qualitativas e quantitativas.